Bom, a partir dessa aula, nós vamos falar de obrigações acessórias, tá? Começando por folha de pagamento, a obrigação das empresas de prepararem a folha. Numa aula anterior, nós já demos assim um panorama, não é? Assim, bem corrido das obrigações, né? Assim, só para dar uma amostra para vocês de quais seriam essas obrigações e também para apontar um detalhe significativo. Não são obrigações acessórias apenas aquelas que estão a partir do artigo 225 do Regulamento da Previdência, a partir do artigo 32 da Lei 8.212. As obrigações acessórias estão por todo o regulamento na medida em que exista previsão de que a empresa está obrigada a fazer, a empresa não pode fazer, tudo isso é obrigação acessória. Então, eu hoje vou falar da folha de pagamento. Então, vamos aqui para o quadro, tá? As empresas, tá? Então, a obrigação seria nas seguintes condições. A empresa está obrigada a preparar folha de pagamento. Então, é essa aqui a obrigação, né? Assim, o ponto de partida. A empresa está obrigada a preparar folha de pagamento. Só que, cuidado, porque a gente sempre associa a folha de pagamento é a folha de salários dos empregados. Mas aqui não, aqui é a folha de pagamento, tá? De todos os segurados que prestam serviço à empresa. Então, essa folha deverá conter, primeira informação importante, todos os segurados. Esta folha, ela é mensal, ela é feita de forma coletiva, mas tem que se respeitar a seguinte regra. Ela é coletiva, mas por estabelecimento, por obra de construção civil, então, né, por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviço. Se for uma prestadora de serviço, vai ter que gerar uma folha para cada estabelecimento do seu, tomador de serviços. Então, tomador de serviços. Muito bem. Então, tomador de serviços. Então, a folha, ela é feita com todos os segurados, ela é mensal, ela é coletiva, ela é por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviço. Ela deve conter a respectiva totalização. Então, quando se pede uma folha numa empresa, eu espero que ela venha acompanhada da totalização, que vai estar no resumo da folha, não é? Tá? E além disso, diz o regulamento que tem que manter uma via da folha no estabelecimento a que ela se refere. E junto com essa folha, eu posso também exigir os recibos de pagamento, ok? Então, a via da folha acompanhada dos recibos de pagamento. Então, isso aqui é a primeira ideia da folha, mas nós temos ainda outras informações a agregar. Então, folha de todos os segurados, feita mensalmente, esta folha preparada mensalmente, ela é coletiva, por estabelecimento, por obra de construção civil, por tomador, acompanhada da totalização ou do resumo, né, da folha, e deve ser mantida uma via em cada estabelecimento, acompanhada de recibos de pagamento. Então, vamos aqui ainda na folha, tá? Os segurados estarão todos na folha. Os segurados, minha gente, eles serão agrupados por categoria. Então, agrupados por categoria.
E você tem que ter, tá? O nome, o cargo, função ou serviço prestado, cargo, função ou serviço prestado por, né, prestadores de serviço aqui, né? Eles não têm um cargo, uma função, prestar o serviço, tem que estar consignado na folha. Porque lembre-se, a folha tem que ter o empregado, tem que ter o sócio, tem que ter o prestador de serviço, tem que ter o avulso, enfim. Cargo, função ou serviço prestado tem que conter tanto as parcelas integrantes como também as não integrantes do salário de contribuição. Por que isso, gente? Porque assim, a empresa, ela paga diversas rubricas, diversas parcelas aos seus trabalhadores, né, aos seus empregados, avulsos ou então, né, a prestadores de serviço. Nós vamos pensar nos empregados. Ela paga diversas parcelas e ela dá um entendimento embasado na interpretação que ela faz da lei do que gera e do que não gera contribuição. Às vezes acontece da empresa se equivocar na interpretação da lei e a gente então tem que ver, por exemplo, abre um resumo de folha e encontra lá como parcela não integrante a ajuda de custo, ponto. Uai, ajuda de custo não integra? A empresa está dizendo que não está calculando contribuição. Eu estou vendo na folha que a ajuda de custo está ali sendo paga, mas não está gerando contribuições. Será que é efetivamente uma ajuda de custo que não gera contribuição? Eu tenho que investigar junto à empresa de que se trata, qual é a natureza daquela parcela, para concluir se efetivamente gera ou não contribuição. E eu posso chegar à conclusão que aquela parcela que a empresa colocou na folha como não integrante, se trata de fato de uma parcela integrante. Só que para isso eu tenho que ter a parcela ali na minha frente, na folha, para eu chegar à conclusão. Por isso que tem que ter parcelas integrantes e não integrantes. Outro dado importante que eu tenho, né, que encontrar na folha, tem que haver indicação das empregadas que estão recebendo salário maternidade, ok? Tem que ter também a informação quanto às cotas de salário família que foram pagas a empregados, né, para a gente ver quem é que está recebendo, são empregados aí de baixa renda, quem são eles, né, sim? Muito bem. O que mais que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter na folha os chamados descontos legais, tá? Então, houve desconto de INSS, houve desconto de imposto de renda, houve desconto de faltas, de atrasos, tudo isso eu tenho que encontrar na folha, de acordo? E outra coisa, se a folha utilizar códigos, né, de abreviatura, referenciando, né, parcelas, isso aqui tem que ser esclarecido. A empresa tem que prestar esclarecimentos quanto às abreviaturas que ela usa, né, na folha de pagamento. Também, se for na contabilidade, ela tem que prestar esclarecimentos. Então, aí, a folha feita pelas empresas em geral. Agora, quando se tratar de avulso portuário, avulsos portuários, quem é responsável pela folha? Confecção da folha é responsabilidade do órgão, órgão gestor de mão de obra. Então, quem faz a folha é o órgão, tá? Então, responsabilidade do órgão. E é interessante que essa folha confeccionada aí pelo órgão, ela tem que ser feita por navio, tá? Nessa folha feita pelo órgão, eu tenho que ter o nome do avulso, eu tenho que ter o número de
registro ou de cadastro desse avulso junto ao ógimo, eu tenho que ter qual foi, né, o serviço prestado pelo avulso ali. Eu tenho que ter a remuneração paga ao avulso. Eu tenho que ter os turnos trabalhados pelo avulso, além de, obviamente, as demais informações quanto a descontos legais, não é? Que são exigidas para as empresas em geral. Só lembrando, então, aqui, tá? Que a folha é feita por navio, mas além disso, viu, minha gente? O ógimo, ele tem que consolidar os pagamentos feitos por avulso, feitos para avulsos, né? Por operador portuário. Então, eu posso chegar no ógimo e solicitar, eu quero a consolidação, tá, dos pagamentos, né, a título de remuneração, paga a avulsos, deste operador portuário X no mês anterior. E tem que ser feita também uma consolidação de remuneração paga a avulso por trabalhador. Assim, eu posso chegar no ógimo e solicitar o seguinte: eu gostaria de ver este trabalhador avulso aqui, este estivador, tá? A quem foi que ele prestou serviço e quanto ele recebeu nos diversos serviços que ele prestou. Porque vocês lembram que ele vai prestar serviço a vários operadores através do ógimo, trabalhador avulso? Então, no mês ele presta serviço a um, ganha R$200, presta serviço a outro, ganha 300, dependendo dos turnos trabalhados, né, da quantidade de tempo, né, que ele vai estar lá prestando serviço, né, assim? Então, eu posso solicitar ao ógimo que me apresente, tá, a consolidação dos pagamentos efetuados para um dado avulso no mês, até para definir aquelas faixas de salário de contribuição, para entender se vai haver o pagamento, né, por parte do avulso de uma contribuição de 8%, 9% ou 11%. Então, vocês veem isso que eu estou falando aqui no artigo 225, inciso 1, tá? E nos parágrafos vocês vão encontrar essas, né, informações acerca das particularidades da folha de pagamento para as empresas em geral e também das particularidades quando se tratar de uma folha feita pelo ógimo para avulsos portuários, de acordo? Então, aí, né, temos uma informação bem detalhada sobre a confecção da folha de pagamento. Só chama atenção para o seguinte: eu só posso chegar à conclusão que uma folha está confeccionada nos termos exigidos aí na legislação se eu tenho uma folha diante de mim para exame, concordo? Eu tenho que ter uma folha e verificar, poxa, a empresa só fez a folha com os empregados, isso é um equívoco, ela está, né, infringindo a legislação na medida em que a lei determina que se faça a folha de todos os segurados. Se eu verificar que a folha só contém as parcelas integrantes, que ali não estão especificadas as parcelas não integrantes, eu vou chegar à conclusão de que é uma folha confeccionada em desacordo com o previsto na legislação. Agora, se acontecer de uma empresa sequer apresentar a folha à fiscalização, isso vai ser considerado também infração. Então, vamos lá. Apresentar uma folha em desconformidade com as exigências da lei é infração. Agora, não apresentar sequer a folha é infração, mas não a esse artigo 225, inciso 1, tá? Nós vamos encontrar adiante uma outra obrigação, que é a da empresa apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições destinadas à Seguridade. Então, a folha é um documento relacionado com as contribuições destinadas à Seguridade. Se uma empresa não me apresentou a folha,
eu não vou autuá-la por descumprimento ao 225.1, e sim por descumprimento de um dispositivo que nós vamos achar lá adiante, a partir do artigo 230 do regulamento, que trata do exame da contabilidade e também referencia a recusa ou apresentação deficiente de livros e documentos. Então, ficamos até aqui. Na próxima aula, vamos conversar um pouquinho sobre a obrigação da empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, fatos geradores, contribuições e totais recolhidos. Até lá, gente!